censurando, sem ninguém proibindo, sem religião para dizer o que eu devo fazer, o que eu devo fazer. Era para ser as pessoas mais felizes do mundo. Exatamente nesse país a taxa de suicídios aumentou e foi maior do que em outros países, onde existe uma certa moralidade, vamos dizer assim. Segundo lugar, divórcios, incalculavelmente aumentaram em relação a outros países. Estudos, realizações profissionais, diminuiu entre os jovens. Os jovens já não queriam mais estudar, já não queriam mais ter uma profissão, já não queriam mais se preparar para a vida, só sexo. Que mais? Números de divórcio aumentaram. Abortos, então explodiu, cresceu de uma forma que aborto liberado, sexo liberado, o aborto, quantas crianças, porque o feto abortado, ela já é uma pessoa em potencial, é um assassinato cometer um aborto. É a mesma coisa que pegar uma criança que nasceu há um mês e enfiar uma faca no meio dela. É como dar uma facada no próprio filho. Aborto é isso. Só que a pessoa está fazendo isso dentro dela. Está metendo a faca na criança por dentro dela ainda. Mas já é uma pessoa. É a mesma coisa, não tem nada. Então o número de abortos aumentaram. Gravidez precoce, então, nem se fala, aumentou demais. Gravidez precoce. Crianças abandonadas. Eita, nem se fala então. Porque aí, olha, era relações sem preparo, sem nenhum critério, nasciam crianças, umas eram abortadas e outras abandonadas pelas mães. A miséria nesse país aumentou, porque nasceram muito mais bebês, e meio a famílias desestruturadas, sem condições. Aí eu pergunto, será que esse tipo de vida... número de doenças venéreas também aumentou de uma forma considerável. Doenças venéreas, sabe o que é? Doenças que advêm dos relacionamentos sexuais. E acima de todos esses problemas, pessoas cheias de problemas emocionais, cheias de problemas psicológicos e psiquiátricos, porque se um preservativo, ele às vezes evita uma gravidez ou uma doença sexualmente transmissível, ele não evita a doença da consciência. A pessoa vai continuar com a doença na consciência. Poxa, que eu... E sabe por que sempre há? A pessoa vai dizer, não, eu faço o que eu quero aí com as menininhas, eu faço o que eu quero com elas e não sinto nada, não sinto peso na consciência. Mentira. Todos sentem um peso na consciência. Sabe por quê? O texto que nós citamos, 1 aos Tessalonicenses 4, 7 a 8, 9 a 10, diz que Deus é vingador daquele que tira prazer, usa o corpo do outro para tirar prazer, só para tirar prazer. Deus é vingador. Sabe por quê? Deus, por ter criado a gente, ter criado o nosso corpo, Ele tem um zelo tremendo de cada um de nós. Ainda mais se o Espírito Santo dele habita dentro de um corpo desse. O Espírito Santo de Deus habita no corpo da pessoa. Aí vem outro, tira prazer daquele corpo e descarta depois daquele corpo e não está nem aí. Deus, Ele vai vingar-se daquela pessoa, porque Ele não queria que fizesse isso com o templo dele. É a mesma coisa que profanar um templo de Deus. Então, por isso nós temos que ter o maior cuidado com essa área. Bom, qual é a orientação? Já que o namoro do cristão é diferente a um compromisso por casamento, como que devem ser as diretrizes? Simples. Em primeiro lugar, eu só vou encarar um compromisso de namoro, ou um namoro com um compromisso por casamento, quando encontrar a pessoa certa. Porque, olha, ninguém engana. Eu passei por isso, eu sei muito bem. Há uma voz interior, há
um certo alarme dentro de nós que mostra quando a pessoa é indicada, quando a pessoa é a certa e quando não é. A gente chama do alarme da paz. A Bíblia fala que a paz na nossa mente, a paz no nosso coração, a paz na nossa consciência, é o alarme que mostra se as coisas estão bem ou não. Quando eu sinto paz em alguma coisa, é porque aquilo é de Deus. Mas se eu não sinto paz, eu fico meio preocupado. O que eu estou me metendo, o que eu estou fazendo? Eu sei que não é a vontade de Deus e estou teimando nessa. Não tenho forças. Primeiro, a Bíblia diz que nós nunca somos tentados além do que nós podemos suportar. E juntamente com a tentação, Deus dá um escape. Ninguém pode dizer, a tentação foi maior, eu não resisti, caí, não tem essa. Deus sempre dá um escape, Ele nunca permite a tentação mais do que a gente pode suportar. Então, se o namoro cristão tem que ser diferente, não é o namoro da plenitude que tem que ser diferente, é o namoro do cristão, namoro do cristão, namoro do crente, namoro da pessoa que tem um compromisso com Deus, é diferente? Como deve ser então? Primeiro, eu só vou iniciar um relacionamento com aquela pessoa que eu senti uma queda, eu senti uma atração, se eu tiver a plena certeza que aquela pessoa tem tudo para ser o meu futuro esposo ou minha futura esposa. Só vou iniciar um relacionamento se eu tiver essa certeza. Se eu não tiver, se eu tiver um pontinho de dúvida, já não é. Então eu vou resistir, eu vou lutar, eu vou tomar uns banhos de água fria, eu vou encher minha cabeça com outras coisas, eu vou ler a Bíblia, eu vou pensar em outras coisas, mas eu não vou entrar nessa. Segundo ponto. Eu tenho a convicção que aquela pessoa vai ser o meu companheiro, a minha companheira. Já estou certo disso, tá? Segundo passo. Estou eu, no momento, em condições de assumir um relacionamento para o casamento? Já tenho condições de formar uma família? E essa condição de formar uma família, não sei se vocês querem ter uma casa própria, quer ter um excelente emprego, quer ter um carro, quer já estar formado, nada disso. Eu casei, não tinha nada disso. Eu não tinha um excelente emprego, eu não tinha carro, não tinha casa própria, eu ainda não tinha concluído meus estudos, não tinha nada disso. Mas já tinha condição de iniciar um lar? Tinha. Se eu apertasse um pouquinho, juntasse um pouquinho que eu ganhava, com um pouquinho que ela ganhava, dava para pagar um aluguel? Dava. Dava para ter os móveis? Dava. Dava para pôr a comida dentro de casa, se vestir? Dava. Fazendo hoje em dia tudo é possível, né? Tudo. Ninguém morre de fome, não. Aí tanto é que eu e a Sandra se conhecemos, namoramos, noivamos, casamos em menos de 10 meses, sem ter nada de nenhuma condição. Eu ganhava pouco, eu estava iniciando a carreira como vendedor. Se eu ganhasse uns 3 salários mínimos era muito. Era a mesma coisa, uns 3 salários mínimos no máximo. Casa era o momento mais difícil até de se alugar casa. Se era difícil para ter, imagina então para alugar. Na época do governo Collor, que confiscou as poupanças, a economia estava insegura, todo mundo tinha imóvel, fechava a casa, não queria alugar porque não sabia como ia ser dali para frente. Mas, quando iniciamos o relacionamento com o compromisso do casamento, já estava certo que era ela. Não tinha dúvida nenhuma. Nenhuma. Nem passou pela cabeça de não ser. Eu falei, essa e essa, pronto, essa. Aí quando a gente não tem aquela certeza, aí fica naquela, nós estamos orando, né? Orando e já estão nos beijinhos, já estão nos amassos, já estão nisso, naquilo, tudo mais, né? Estão orando para ver se é a vontade de Deus. Está errado. Quando a gente tem certeza que é a vontade de Deus, a gente tem a convicção e pronto, né? Agora quando a pessoa não tem, fica naquela, estamos orando, imagina.
né? Quando a gente tem a certeza, a gente tem a convicção, olha, tem a convicção e tem a certeza mesmo. Então tá, aí em menos de 10 anos, 10 meses, em menos de 10 meses nós já estávamos casando. E Deus preparou tudo, mesmo que a gente não tinha casa, conseguimos uma casa cedida, não precisamos pagar aluguel por um bom tempo. O emprego que eu tinha de 2 ou 3 salários mínimos, já no primeiro mês de casamento eu estava ganhando 20 salários. Era como se fosse hoje mais de 10 mil reais, quase 12 mil reais. Isso no primeiro mês, aliás, no primeiro mês eu fiquei desempregado. A prova. Quem já ganhava pouco, 2 ou 3 salários mínimos, fiquei desempregado. Aí no segundo mês, um emprego que rendeu 20 salários mínimos. O que é isso? É o passo de fé. A pessoa diz, eu não tenho condições, mas Deus vai me dar porque eu quero honrar a Ele. Eu não quero ficar me expondo no meu período de compromisso para o casamento. E eu vou dar esse passo, Deus vai honrar. Eu vou ter condição de formar uma família e manter essa família. E Deus dá a condição. Porque Ele, mais do que ninguém, está interessado que você esteja constituindo uma família como Ele determinou, como uma família como Ele criou. Ele está interessado nisso. É a vontade dEle. Desde que você acertou, achou a pessoa certa para a sua vida. Tá? Então esse é o segundo passo. Estou eu em condições de iniciar e manter uma família? Sim. Tá? Agora, eu vou iniciar um relacionamento de namoro. Minha consciência está tranquila? Tá. Meu coração diz que é isso? Sinto convicção? Sinto. Estou em condições de formar essa família? Tenho. Não vou dizer que eu tenho uma condição milionária, mas tenho o básico, tenho o essencial. Tenho um pequeno emprego, vontade de progredir. Eu estou terminando meu estudo. Eu tenho condições. Tá? Terceiro ponto é saber se a família está de acordo. Eu tenho certeza, se você sente a convicção que está preparado? Eu tenho certeza que Deus vai confirmar isso aí através do consentimento de ambas as famílias. Porque não adianta nada eu dar um passo, sendo que meus pais não estão de acordo, ou os pais do meu futuro, da minha futura esposa, não estejam de acordo. Deus vai usar também os seus pais para ser mais uma confirmação que aquele namoro é a vontade dele. Mas se esse relacionamento estiver trazendo discórdia, trazendo guerra, trazendo contenda, não consentimento de uma ou das duas partes, pode ter certeza que é preciso orar um pouco mais. Porque pode até ser que nesse exato momento não seja a vontade de Deus, mas pode ser que futuramente seja. Então essas três coisas, olha, tem que estar batendo. A sua convicção interior que é esta pessoa que você deve se unir, o fato de você reunir condições para que se inicie esse relacionamento no casamento e não passe muito tempo. Talvez em menos de um ano vocês já estejam conseguindo já estabelecer uma família. E o terceiro ponto, ver se realmente, repito, não estou estabelecendo regras, né? Outro dia, alguém chegou para mim e me censurou, né? Hoje não estou nem na igreja. Ô pastor, no tempo que a gente namorava, o senhor estabeleceu tempo, o senhor falou que a gente tinha que casar em um ano. Hoje eu vejo a igreja casais com tanto tempo.